Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lê e eu tô gravando aqui da minha cama agora, porque o quarto mudou. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito legal que meu pastor leu no culto de oração, de uma reunião de oração agora há pouco, e que eu achei muito interessante. E com certeza você também vai achar e vai poder tirar algumas lições desse texto da Bíblia, tá bom? O texto, ele tá em Ezequiel 2, a partir do 3. A minha Bíblia é naquela tradução em linguagem de hoje. Então a sua, talvez, a tradução vai ser diferente, mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio dos escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. E eu acho essa passagem assim tão interessante, porque a gente pode pegar e tirar lições para a nossa vida hoje, nessa passagem. Apesar de ter sido escrita há tanto tempo atrás, isso que é o incrível da palavra de Deus, né? Que mesmo tendo sido escrita há tanto tempo, ela serve para hoje e sempre vai servir. E ela se renova, né? Então, aqui vê que Ezequiel é mandado, aqui ele é levantado como profeta por Deus, o Espírito de Deus entra nele e Deus o manda para falar com Israel. Algumas coisas ruins, né, claro, outras coisas boas que Deus ia fazer. E Deus avisa para Ezequiel que vai ser muito ruim, avisa que as pessoas vão tratar ele mal, vai ser como viver com escorpiões, que talvez as pessoas não vão dar atenção para ele, que as pessoas vão desprezar. Deus fala que essas pessoas são pessoas que desrespeitam a Deus, são pessoas que desprezam a Deus. E isso eu fico... Nossa, tá sacudindo a câmera, né? Desculpa. Então nisso eu vi muito do que tem hoje, que as pessoas desprezam a Deus, as pessoas desrespeitam a Deus. E aqui, Ezequiel, como profeta nessa época, foi levantado para falar com esse povo, seria como nós, cristãos, fomos levantados neste tempo para falar o que Deus quer falar com as pessoas. E não importa se elas vão dar atenção pra gente ou não, nosso dever é falar o que Deus quer dizer a essas pessoas. Isso é incrível, porque o que Deus quer falar, o que é a coisa mais importante que nós devemos falar, é a palavra dele, é o Evangelho, e que Jesus, quando estava indo embora, desculpa, quando Jesus estava voltando aos céus, no assunto aos céus, ele deixou essa ordem para os discípulos para ir pregar o Evangelho. Foi a coisa mais importante que Jesus queria falar quando ele estava indo, no último segundo, calma aí, antes de eu ir, ó, pega minha palavra para todos os lugares, façam discípulos, batizam. Isso é o mais importante que nós devemos fazer. E aqui, o que é legal, que eu vejo aqui, ele fala, ó, não seja teimoso como eles, que é no versículo 8. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e como que eu vou dar a você. Nisso, eu entendi assim, nesse que ele fala de não ser teimoso como eles, eu entendo que era pra Ezequiel não ser assim, brigão, não ficar debatendo, não ser, querer quebrar tudo tal, só falar o que Deus queria dizer. E então, isso eu pego pra hoje, que a gente também, assim como Ezequiel, nós não devemos sair por aí brigando, discutindo, debatendo eternamente, tal, defendendo, criando inimizade, sendo que o que nós devemos fazer é pregar a palavra. Hoje nós temos muitos meios de pregar o Evangelho, tanto cara a cara, como até pelo telefone, pelo YouTube, pelo Twitter, por e-mail, por Orkut, pela televisão, pelo rádio, até por jornal, tudo. Então é isso que nós devemos fazer. Nós não podemos perder nosso tempo discutindo sobre coisas assim, por exemplo, discutindo com pessoas de outras religiões sobre detalhes, sobre doutrina, discutindo com ateus, discutindo com agnósticos. Eu acho que isso tem perdido. Eu não gosto de discutir com as pessoas, debater, ficar, sabe, que cria aquele clima
chato, sei lá, de inimizade eu não gosto. E eu gosto só de falar sobre Deus. E eu acho que nós somos chamados não pra defender uma religião, não pra ficar defendendo Deus como se ele precisasse, ou defendendo a Bíblia, ou tentando achar pontos lógicos na Bíblia, tentando justificar e tal, não sei o que. Nós não somos chamados pra isso, nós somos chamados pra pregar o evangelho, e eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que aqui em Ezequiel mostra bastante isso, que Deus fala, ó, tanto se eles derem atenção a você, tanto se eles não derem, o que você tem que fazer é falar o que eu quero falar pra eles, é dar a minha mensagem pra eles, porque daí eles não, lá no futuro, eles não vão poder dizer que eu não avisei, eles serão inexcusáveis. E eu acho interessante dessa passagem também, que mostra que Deus, apesar de Israel nessa época estar sendo rebelde, ser um povo rebelde, Deus não desistiu deles e Deus mandou Ezequiel lá pra falar com eles. Deus poderia, ó, mas não, Deus mandou um profeta lá pra falar com eles do mesmo modo que ele faz hoje. Daí a gente olha pra esse mundo aqui, se um de nós fosse Deus, a gente ia sair tacando raio na cabeça de todo mundo. Mas Deus não, Deus ainda envia pessoas, ainda chama pessoas pra falar e a palavra dele. E eu acho que é por isso que é tão importante que a gente não perca tempo brigando, discutindo, debatendo sobre outros assuntos. É a palavra de Deus e só, purinha, é isso que a gente tem que falar. Não importa se vão dar atenção, não importa se vão nos desprezar, não importa se vão soltar veneno, ser que nem escorpiões. O nosso trabalho aqui na Terra é esse. E eu acho essa passagem incrível por isso, que é muito legal, né? E ainda se você meditar um pouco mais essa palavra, eu tenho certeza que você ainda vai encontrar muitas outras lições. Se você ler de novo e meditar, ficar pensando, tenho certeza que Deus vai abrir sua mente para entender muito mais coisas que essa mensagem traz pra gente. Mas nesse vídeo é só isso que eu queria falar com vocês mesmo. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Palavra de Deus sempre, prega a palavra de Deus sempre, mesmo se ninguém te der atenção, mesmo se todo mundo te tratar como lixo, mesmo se você for humilhado. Lembra que Jesus passou uma humilhação muito maior e não discutiu com ninguém, não ficou brigando com ninguém. Então, ele só foi lá e fez a missão dele. Então é isso. A gente não importa o que aconteça, nós temos que fazer nossa missão, nós temos que cumprir nossa missão. Tá certo? Então até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.